A nossa lição hoje é crises, crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Isso é Jesus que está falando, com a anotação de João, capítulo 12. Eu estive lendo sobre essa passagem aqui, muito interessante, né? Porque a gente fala que a crise de hoje, a crise, é uma palavra muito batida, né? Todo mundo fala em crise, crise, crise. Olha, aqui está dizendo, se não fossem as crises, nós estaríamos bem mais atrasados, talvez na era da pedra ainda. Então, a dificuldade faz parte do processo. Faz parte do processo. Sem dificuldade não tem progresso. Não tem progresso. É necessário que haja desafios. A gente caminha mais consciente, mais responsável quando há crises, quando há dificuldades, quando há barreiras. Porque se tudo ficar muito facilitado, nós não desenvolvemos as qualidades, as potências que nós possuímos interiormente, mas que ainda não foram colocadas à prova, não foram exercidas. Às vezes a gente pensa assim, olha, não sei nem como que eu passei por aquilo. Hoje eu fico pensando, meu Deus, como foi que eu consegui vencer aquilo? Venceu. Os recursos estão dentro de nós. Jesus disse, vós sois deuses. Olha, eu tenho pensado muito nisso, porque deuses, está certo que um D minúsculo, né? Mas ele quer dizer, o potencial que a divindade demonstra ter, pelas suas próprias manifestações, pelas suas leis, cada um de nós tem um pouco desse poder, dessa criatividade, desse poder de superar as dificuldades, conseguir uma saída para cada obstáculo, cada problema, que é o uso da inteligência, da vontade. E, de um modo geral, a gente não vê assim. A gente vê dificuldade como sofrimento, problema como sofrimento, dores. Ah, eu estou cheio de problemas. Ótimo. Vai resolvendo um, por partes, porque você será o vitorioso. Só você. Então, as dificuldades de cada um estão dentro do quadro de responsabilidade do karma. Há um ditado que diz que ninguém carrega um peso superior às suas forças. Porque, senão, o que será de nós? Se tivermos uma sobrecarga, algo que vai além das nossas possibilidades, da nossa capacidade. Então, as chamadas crises sempre existiram em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os recantos, sempre. Nós falamos assim, pois é aquela crise de 1929, né? O Brasil passou por uma crise muito grande, econômico-financeira, social, tudo. Então ficou famosa a crise de 29, mas essas crises seria o que? O conjunto das barreiras, das dificuldades, dos problemas. Então sempre vai ter crises. Na família, né? Uma família está em crise. O que quer dizer isso? Não estão se entendendo. Não estão se entendendo, está tendo brigas, não tem paz, não tem momentos de lazer, de alegria, de felicidade. É uma crise. Então a gente vive em crise nessa fase. A crise faz parte do nosso processo evolutivo, porque nós temos que enfrentar problemas. Eles existem para serem resolvidos, para serem enfrentados. E como diz o ditado, ninguém carrega uma
uma carga superior às suas forças, tudo está dentro. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas que vida infernal a minha. Ainda ontem eu ouvi uma pessoa falar assim, eu não aguento mais. Eu falei, mas sim, se você chegar num ponto que você não aguenta mais, o que é que você faz? Você continua aguentando. Você não tem o que fazer, você não tem para onde correr. Você tem que parar, pensar, por que isso tudo está acontecendo. O que há de errado nessa situação? Eu não tenho capacidade para superar isso? Eu não tenho condições? A doutrina espírita nos dá muito suporte, muita base, muito conhecimento. A gente tem elementos para saber as leis de causa e efeito. Porque todo efeito tem uma causa. O que é a crise? É um efeito. Mas é um efeito de quê? Do comportamento humano. De uma pessoa? Não, pode ser de uma classe. Diz assim, o futebol brasileiro está em crise. A situação política da humanidade está em crise. Quer dizer, não está dando certo, não estão se entendendo. E isso não é bom para ninguém. A crise não é bom para ninguém. É claro que se, por exemplo, se tem uma crise de uma área, de um setor comercial, pode ter lucro porque o produto está faltando, está tendo dificuldade. Existe crise econômica, crise no lar, crise na empresa, crise no governo. É uma palavra muito usada no dia a dia. Mas aqui Emmanuel está focalizando mais assim essa crise pessoal. O enfoque dele aqui é mais no nível pessoal. A frase que está aqui é de quem que é essa frase aqui? É de João. Pai, salva-me desta hora. É um apelo, né? A gente sempre fala assim, Senhor, me livra desta, me ajuda. Não, vamos enfrentar, me dê forças para eu enfrentar. Me dê coragem para eu superar. Eu tenho que superar, eu posso superar. De modo geral, a pessoa recua. Ai, meu Deus do céu, mais um problema. Ai, meu Jesus amado, olha aí, mais essa coisa, eu não aguento mais, essa vida está demais. Para que a gente reencarnou? A gente lá sabia que ia ter problemas para serem resolvidos. Mas a gente não para pensar assim, bom, o que esse problema está querendo me dizer? Ele deve ter um recado. Por trás disso tem alguma coisa que eu estou falhando, ou então preciso aprender. Sempre levar por esse lado. Porque o lamento não vai resolver. Dizer assim, mas eu não aguento mais ver isso aqui, olha que coisa, olha que bagunça, pelo amor de Deus. Isso não é vida. Resolve? Pelo contrário. Você entra em nova crise, cria mais uma crise, que é o seu desequilíbrio, o seu mal-estar. Então faz assim, está complicado? Vai lá para um cantinho, faz a sua oração, pede ajuda, né? Como aqui está dizendo aqui, salva-me desta hora. Então, Jesus, me ajuda, eu preciso de força, preciso de coragem. Eu sei que é um testemunho que eu tenho que dar, eu preciso ter forças, né? Mas eu conto com a ajuda dos bons espíritos, conto com a divindade. Eu sei que eu não vou ter um problema mais forte do que minha possibilidade, meus recursos. A oração. A oração é para isso. No momento de crise, oração. É o único remédio. Para dar lucidez, capacidade, calma, tranquilidade, porque os recursos estão dentro de nós. A gente, às vezes, não sabe da capacidade que tem
para solucionar os problemas. Se o problema apareceu, a crise apareceu, é porque nós precisamos daquele desafio. E vamos ter forças, vamos ter recurso. Porque Jesus disse assim, ó, buscai e achareis. Mas precisa buscar. Se ficar assim só chorando de braços cruzados, não adianta. Buscai e achareis. Batei na porta e abri-se-vos-á. Isso quer dizer, você tem que tomar uma iniciativa de solução. Não basta ficar lamentando. Lamentar só traz coisa ruim, vibração ruim. Então você tem que tomar uma atitude positiva e dizer assim, não, eu sou capaz de resolver. É um problema sério, mas eu vou resolver. Porque eu conto com a ajuda dos bons espíritos, dos meus amigos desencarnados, meus guias protetores, com Jesus, com Deus. E se esse problema apareceu, é porque eu tenho capacidade de solucioná-lo. Porque, de um modo geral, a gente corre para a lamentação. Ah, não é possível, viu? Uma coisa atrás da outra, mas que coisa! Só dá errado tudo que eu faço, que eu penso. Oh vida! Como diz aquele personagem, ó Deus, ó vida. Como é que chama ela? Ó Deus, ó vida. Só lamento. Não vai. Depois de tudo isso, o problema está lá te esperando. Fala, estou aqui, ó. A hora que você parar de lamentar, vamos conversar. Porque eu estou aqui esperando. Estou te esperando. Então o negócio é esse. Agora, a oração nos ajuda muito na antecedência. Se surgir um desafio, eu já tenho que estar preparado, né? Porque eu me preparei e venho me preparando. Assim, Senhor, como dizia assim Francisco de Assis, né? A paz de Jesus, buscar a paz de Jesus, a serenidade, a calma. Assim. Bom, o que Jesus faria nessa situação? Né? Claro que a gente está fazendo uma comparação muito grande. Né? Jesus tirava de letra isso aí, mas eu sou humano, isso aí já mexeu com os meus nervos, com os meus brios, com a minha vaidade. Falou mal de mim, mandou falando umas coisas, um absurdo. Isso não vai ficar assim, não, vou ter que ter uma satisfação. Que negócio é esse? Ficar falando aí mal de mim? Eu não devo nada disso, está tudo errado. Isso é o nosso amor próprio, né? Eu não posso ser agredido, entendeu? Eu sou uma pessoa que não tem que passar por isso. Nós estamos sujeitos a chuvas e tempestades, todos nós. De repente, no caminho, tem um tropeço, tem uma pedra no caminho. E essa pedra tem que ser removida, mas como? É muito grande essa pedra, não tem força. Mas para isso existe a solidariedade, recorre a alguém, recorre a algum poder que possa ajudar você. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O que quer dizer isso? Que a nossa possibilidade, nós ignoramos. Nós ignoramos o quanto nós temos de reserva, de poder, de capacidade. Então a gente tem que buscar lá fundo, dizer assim, eu posso, eu tenho essa possibilidade, ela está dentro de mim, vós sois deuses. Tudo quanto eu faço, disse Jesus, vós podeis fazer. E até mais se quiserdes. Agora o problema é, se quiserdes, tem que ter vontade, tem que querer. O problema é esse, o querer. Eu quero fazer, eu vou fazer, eu consigo fazer. Então a gente tem que pensar assim. É o que a doutrina nos ensina. Pensar positivo, porque quando a gente pensa mal, atrai vibração má.
ficar lamentando o mal. Tem uma frase que é muito interessante, que diz assim: o mal não merece comentar, de André Luiz. O mal não merece comentário em tempo algum. Não, porque antigamente, deixa para lá, isso era antigamente, não é mais, acabou. Porque se você começa a dizer assim, não, porque era assim, e lamenta o que era, isso já foi, acabou, passou. Não existe mais. Mas se você começa a voltar para aquela história, para aquela situação, automaticamente as vibrações vêm juntos. As energias vêm juntos. Ontem eu estava sentindo um dia muito mal. Um dia horrível para mim. Mas eu disse assim, mas que angústia. Que diabo, de onde veio essa... Olha lá, que diabo. Os hábitos da gente, né? Mas que coisa, né? Que coisa. A gente toda hora chama o diabo e nem pensa, né? Nossa, que diabo é esse aí? Né? Essa coisa. Né? Então, eu estava pensando, mas não ouvi nada assim, desagradável. Foi uma cena que eu vi na televisão. Chocante, mas muito chocante. E aquilo ficou injetado em mim, no inconsciente, porque eu disse assim, mas não tem razão, não está acontecendo nada. Mas aquela cena ficou tão gravada que me deu um mal-estar tão grande, um mal-estar. Eu pensei comigo, puxa vida, mas como é que pode, né? Uma cena que a gente vê, passa para a nossa mente, o nosso emocional, e aquilo fica traduzindo como uma tristeza, alguma coisa, uma angustiante, assim, sabe? Não tem motivo para estar angustiado, assim, essa tristeza, meu Deus do céu. O que eu fiz? Peguei um livro, falei, vou ler uma página do Evangelho, porque isso aí é só coisa espiritual, porque fisicamente eu não tenho nada. Então, abri o Evangelho, lá estava uma página que era exatamente o que eu precisava ouvir, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu falei, está vendo? O que eu busquei? Está certo que você tem que superar, mas você tem que analisar, porque por que aquela cena aconteceu? Porque houve aquele crime, que era um crime ali, um assassinato, um massacre, uma coisa horrível. E eu então fiquei pensando, você tem que analisar todo o lado positivo. Essa criatura não teve a formação que eu tive. Essa criatura fez isso mais por ignorância do que por maldade, talvez. É o que Kardec diz na obra dele, no Livro dos Espíritos, que de um modo geral nós erramos mais por ignorância do que por maldade. Não é maldade, é ignorância, é não saber, não conhecer. Por isso que Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e ela vos libertará de todas essas amarras, de todas essas imperfeições, de toda essa dor. Mas é preciso conhecer a verdade. Agora, o que é a verdade? Esse é o problema, descobrir o que é a verdade. Porque costuma-se dizer que cada um tem a sua verdade, mas não é propriamente a sua verdade, a sua versão, a sua interpretação, o seu olhar, que nem sempre é o coletivo, né? A pessoa diz assim, não, mas eu vejo diferente isso. Eu não entendo dessa forma que você está falando. Porque são experiências pessoais, individuais, que a pessoa já viveu. Ela tem um cabedal de sabedoria maior que o outro. Porque tem muita gente que só enfrenta o mal com o mal. Eu não levo desaforo para casa. O negócio comigo é assim. Tem que resolver na hora. E é na violência. Não tem gente assim? Depois vai se queixar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas aquilo já é resultado daqueles pensamentos, daqueles quadros mentais que foram criados. Porque eles ficam aí, ó, circulando. As nossas criações. Todos nós temos uma espécie de ambiente psíquico, um ambiente espiritual, que é diferente do ambiente físico.
Você pode estar num ambiente espiritual e pode estar num, entre aspas, né, um inferno que não é seu, mas que você buscou. Talvez inconscientemente, mas a gente comete essas imperfeições. Quando alguém está falando, mas é verdade, tudo isso que você está falando é verdade, porque comigo também, aí conta uma história negativa. Isso não serve para nada, é lixo. Né? Às vezes a gente tem que se retirar da conversa, dizer, gente, dá uma licencinha aqui que eu já volto, né? A gente sai da rodinha porque está falando mal. Eu me lembro de uma situação, a minha esposa Terezinha, ela era muito, muito pudica, muito assim, reservada, muito certinha, né? Gostava das coisas tudo assim, né? Arrumadinha. E, às vezes, as moças, as professoras, estavam no corredor conversando, às vezes contando uma piadinha meio pesada, meio apimentada, né? Terezinha, vem vindo, gente, para. Muda de assunto. Aí fingi que estava falando sobre, né? Até ela passar. Porque se ela escutasse alguma coisa, ela dizia assim, do que vocês estão fazendo isso? Você tem coragem de fazer isso? Que coisa! Ela era uma pessoa assim, ela não gostava. Tem uma história, é boa, porque se for uma história que eu não quero ouvir. Se é mas tem uma piada nova. Qual é a conclusão dessa piada? É boa? Né? É agradável? Tem algum fundamento? Tem alguma finalidade? Não tem. É só engraçada. Mas nem tudo que é engraçado produz vibração boa. Então nós não sabemos ainda, vamos dizer assim, direcionar os assuntos. A gente conversa muita coisa sem valor, sem banalidades. Então o André Luiz fala lá no livro dele, ele fala assim, num dos livros, o mal não merece comentário em tempo algum. Se uma situação ruim aconteceu, não comenta. Não comenta, porque se você passar adiante, aquele outro vai passar adiante e vai só envenenar. Vai poluir o ambiente, a poluição mental. Que existe a poluição mental. Tem a poluição física, né? Que a gente vê, mas a mental não. O que é a poluição mental? É a soma de todas as mentes que estão criando coisas do mal, que não produz nada de bom. Então, e a doutrina espírita, ela foi elaborada, vamos dizer assim, estruturada, no sentido de melhorar a nossa condição social, tanto material como espiritual. Porque, de um modo geral, as religiões direcionam praticamente tudo no sentido espiritual. Então tem que falar de Deus, de Jesus, do céu, do tal. Mas os costumes, os hábitos, as conversas estão dentro desse contexto. Porque tudo que nós falamos tem uma vibração, tem uma força, tem uma energia, tem uma cor, tem tudo. Então a gente precisa vigiar e orar, para não cair em tentação. Olha o que diz o Evangelho. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O que é a tentação? Muitas vezes a gente pensa que a tentação vem de fora. Ela não vem de fora, ela está dentro de nós. A gente se liga àquela por afinidade. A gente gosta de ouvir. Aquilo parece que traz um prazer, uma coisa assim, momentânea. Mas é útil? É verdadeiro? Traz alguma
contribuição positiva? Não, não traz. Então, não me conte. Pode ser verdadeiro, mas não é útil e não é bom. Então, deixa para lá. São chamadas 3 peneiras, né? Você tem que peneirar aquilo. Ah, mas eu tenho uma coisa para te contar, sabe? É útil? É verdadeiro? Se não, deixa para lá. Porque será mais um comentário, mais uma nuvenzinha que vai subir, que vai ficar buscando alguém que está na mesma faixa de sintonia. Depois que a gente conhece esse universo de vibrações, de pensamento, a força, o valor do pensamento, das energias mentais, a gente tem outro comportamento. Que a gente sabe que tudo que a gente fala, que a gente pensa, tem um peso, tem um valor, tem uma cor. Quando você diz assim, mas ambiente pesado, nossa senhora, achei tão esquisito ali, não me senti mal lá dentro. Aí eu também me senti mal. Não sei como, mas não gostei. Não aconteceu nada de mal, ninguém matou, ninguém roubou, ninguém fez nada mas o ambiente estava impregnado, tinha uma nuvem o ambiente. Então você entra na igreja, aquele silêncio, aquela oportunidade para meditar. Você fala, nossa, mas que lugar gostoso, que maravilha. Lugar bom até para orar. A gente fecha os olhos e vai somando, então aquele ambiente fica impregnado de luz, de bons espíritos que ficam ali de plantão para as pessoas que chegam desesperadas. Lá estão eles. É uma das formas de trabalho que a gente vai ter no mundo espiritual. Você chega lá e fala, bom, eu quero trabalhar. Então eles vão ver quais são os seus recursos, a sua construção, como é que você é, seu equilíbrio. Diz assim, temos um serviço para você. Lá ninguém fica sem fazer nada, mas você tem a liberdade de não fazer nada. Tem muita gente lá ociosa, porque já eram aqui na Terra. Então, ficam vagando por aí, não querem nem saber. E há aqueles que falam assim, não, mas espera aí, alguma coisa aconteceu comigo, cadê minha casa, cadê minha... Né? Vai buscar saber, fala, eu quero saber. Então, quando ele não consegue falar com ninguém, faz uma oração e pede socorro. E aí o socorro vem. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, todas essas frases de Jesus, elas têm um sentido profundo. A gente não tem buscado, não tem batido. Agora, não podemos ficar só nisso. Ficar só no pedido, na dependência, não. Temos que dar a nossa cota de contribuição para o bem da humanidade. Porque tudo que eu penso, tudo que eu faço, vai refletir em alguém. Alguém vai receber esse pensamento. E pode piorar. Que a pessoa está pensando como pessimista. E eu estou soltando uma frase de pessimismo. Essa frase vai de encontro àquela pessoa. Pessimista com pessimista se entendem, se harmonizam. Então, eu posso melhorar o ambiente, eu posso melhorar a sociedade, eu posso melhorar o mundo através do meu comportamento. Isso nós aprendemos, nós sabemos que é assim que funciona, que a nossa mente é uma fonte criadora permanente. Por isso que André Luiz fala assim, o mal não merece comentário em tempo algum. Porque se a gente começar a comentar, puxa, mas você viu? Olha como anda isso, olha como anda aquilo. Você começa a falar mal de tudo. Hoje, por exemplo, eu me lembrei disso. Eu vi lá em casa uma toalha que estava um pouco úmida. Aí eu falei para a Sara, né?
olha, essa toalha aqui precisa estender aí ao sol, aproveitar o sol, né? Mas por que eu tenho que pedir para ela? Por que eu não faço? Você sabe que é isso? Então faz. Aquela frase me veio na cabeça, né? Falei, puxa vida, mas é mesmo, né? Porque ele diz assim, ó, quem foi que fez isso aqui? Assim, quem que derramou isso aqui? Quem que... Não interessa. O que você vai ganhar com isso? Está sujo? Limpa. A cadeira está deitada? Levanta. Não fica sabendo. Quem foi que derrubou isso aqui? Quem foi que sujou aqui? Quem foi? A gente quer achar um culpado, um responsável por aquilo. Toma uma iniciativa, vai lá e faz. Ó, quem que colocou isso aqui? Aqui não é lugar disso. Então tira, põe no lugar que é certo, que você acha que é certo. Às vezes a pessoa fez sem querer, foi distraída. Coisa assim. Isso é coisinha pequena do dia a dia, toda hora a gente lida com isso. Falar muito obrigado, ser cortês, ser gentil. Não é um protocolo só, uma formalidade humana. É um estado interior. É um estado interior da gente. Né? Se chegasse um tapinha no ombro, e aí, fulano, tudo bem? Principalmente os serviçais, as pessoas que, sabe, aquelas subordinadas a gente, são as pessoas que às vezes não têm coragem de chegar assim, e aí, patrão, como é que está a vida? Ele não fala, ele fala assim. E você chega ali, dá um tapinha assim. Ei, meu filho, tudo bem? Lá em casa, está tudo em paz? Quer dizer, a pessoa vai falar, fica sem... Sentiu aquela vibração boa, se preocupou comigo. Coisinhas simples, que não tem nada a ver com religião, é da formação do espírito. A gente não pode pensar num mentor, num espírito guia, grosseiro, mal educado, desatencioso. A gente nunca pensa isso. Tudo que a gente pensa a respeito dos nossos irmãos ditos protetores, espíritos equilibrados, é tudo de bom. Todas as qualidades humanas boas. Porque tudo na vida são hábitos. Se você habituar a falar palavrão, você fala toda hora sem querer, até o inconsciente. Quando você viu, já soltou. Então a gente tem que trabalhar esse arquivo, né? Eu conheço um rapaz, já um senhor agora, né? Mas no tempo ele trabalhava comigo. Mas ele só falava besteira, o tempo todo. Falava cada expressão assim, grotesca, sabe? Essas coisas assim. Ele começou a frequentar uma casa espírita, porque teve um problema lá de saúde, e começou a ir lá, fez um curso lá, gostou. Mudou da água para o vinho. Eu falei, mas como fulano está diferente? Conversamos uma meia hora, não disse um palavrão, não disse uma gíria. Eu falei, mas ele mudou totalmente. Porque estava frequentando o Joana Adiante. Frequenta o Joana Adiante. Hoje dá passe lá. Mas ele falava tanto palavrão, tanta besteira. Mandava para aquele lugar. Eu falei, nossa, mas que grosseria, né? Eu me sentia mal conversar com ele. Agora não, está completamente diferente. Por quê? Porque ele conheceu a verdade. E a verdade o libertou daquela situação. Então é nesse sentido que o Evangelho fala. Não é da libertação de nós não somos escravos. Não estamos presos. Fala, que tipo de libertação Jesus está falando? Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas de quê? Eu não estou preso. Libertar do quê? Dessa situação, desse estado de coisas. Essa liberdade que a gente busca de leveza, vibração boa, ambiente bom, pessoas boas. E quando você encontrar uma pessoa que não é boa, é uma situação que a pessoa está vivendo temporariamente, porque daqui um tempo pode mudar,
ela tem muito terreno pela frente, tem muito espaço. Se não melhora agora, melhora depois. O que importa é a gente não participar, como diz o Divaldo, dizia o Divaldo, né? Que já está no além. Se a pessoa é má, se a pessoa é isso, é aquilo, é um problema dela. O importante é eu não ser o que ela é. Você não deve ficar assim, você viu fulano que grosseiro? Você viu? O que isso resolve? Nada. Você está querendo só desabafar, né? Mas se ele tivesse a sua formação, a sua educação, ele não faria isso. Então agradeça a Deus que você não faz mais essas coisas. Graças a Deus, graças à compreensão, graças à doutrina, ao conhecimento, que é isso que Jesus fala, que liberta isso. Liberta de todas essas coisas ruins, negativas, que nos prejudicam, que vai formar assim um karma negativo, a soma de tudo. Vamos dizer assim, chegando na espiritualidade, quando deixamos o corpo, é feita uma soma, lado positivo, lado negativo. Puxa, mas seu lado positivo está ótimo, beleza. Para cada ação má, você fez 10 boas. Isso é positivo, isso é bom. Então, esse é a libertação de que fala Jesus, é libertar desses condicionamentos que a gente se apega, repete, cria hábitos e que não leva a nada, só nos causa prejuízo. Porque a gente não leva em conta essas coisas. De um modo geral, as pessoas, assim, o povo, a humanidade em geral, acho que não tem nada a ver falar mal, xingar, né? Acha que crime é se matar, roubar. Não, tem muita coisa do dia a dia que a gente pode evitar, deve evitar para o nosso próprio bem. Né? Como que a linguagem, como disse Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Não ter 2, 3 palavras conforme a situação. Quantas vezes a gente fala assim, puxa, dá gosto conversar com fulano, né? Você reparou? Sempre tem uma coisa boa, sempre tem uma novidade boa, sempre tem um assunto bom. Né? Nunca vi ele falando mal de ninguém, nunca vi, né? Nervoso, exaltado. Isso é uma conquista do espírito. Que a gente transmite isso. As pessoas notam, percebem. Quem é educado, quem é grosseiro, quem não é, quem porque percebe, tem uma antena, a gente percebe. Para julgar os outros é uma maravilha, fácil, fácil, fácil. Agora, o problema é, será que eu não faço isso também? Será que eu não sou assim também? Eu vou me vigiar. Porque, olha, o que fulano falou, eu não gostei. Sinceramente, não gostei. Mas por que eu não gostei? Porque eu já não estou mais naquela faixa. Porque se eu estivesse na faixa dele, eu dizia assim, você sabe que eu também penso igual? Eu também sou assim. Eu sou desse jeito. Comigo não tem esse negócio de levar desaforo, não. Você logo sintoniza e um alimenta o outro. E a vibração vai. Fica pairando por aí, esperando outro invigilante para... Vamos orar? A gente começa por agradecer. Agradecer tanta coisa boa que a gente recebe e nem percebe. Mas se fizeram uma coisa que não é agradável, nós reclamamos. Por exemplo, hoje está um dia de sol, as nuvens brancas, céu azul, maravilha. Mas se começa a chover, ventar, ah, meu Deus, que tempo ruim. Não existe tempo ruim. Existem situações próprias, necessárias.
Então, que Deus nos ajude e nos ensine a ver com bons olhos, principalmente as coisas de Deus, da natureza, as coisas da própria vida. A compaixão também. Desenvolver a compaixão. Sentir compaixão por aqueles que ainda não pensam como nós, que ainda não conseguem superar certas questiúnculas que nós já superamos. Orai por aqueles, como diz o Evangelho, por aqueles que vos caluniam e perseguem. Coisa difícil, muito difícil, orar por aqueles que estão nos caluniando, nos perseguindo. Mas é a postura do cristão, do espírita cristão, o novo cristão, reformado, transformado. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, a entender o nosso semelhante, as suas falhas, suas imperfeições, contribuir para um mundo melhor nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos. Tão importante. Não queixar de tanta coisa. A queixa não é uma vibração boa, a não ser que seja para ajudar a resolver, para equilibrar, usando sempre o bom senso e o Evangelho de Jesus. O que Jesus faria nesse momento, nessa situação? É bom sempre questionar isso, para saber a nossa medida, a nossa capacidade de perdoar, de superar, de compreender. Lamentar também não resolve. O lamento é sempre uma vibração que traz desequilíbrio, que traz desesperança. Vamos pensar positivo, pensar melhor, agir melhor, falar melhor, evitando tudo aquilo que possa trazer maus fluidos, energias negativas para nós e para o mundo. Por isso nós rogamos a Deus, aos bons espíritos, nos inspirar sempre na prática do bem, da verdade, para poder conseguir desenvolver a humildade, uma das maiores conquistas do ser humano, alcançar a humildade natural, espontânea. Obrigado, Senhor, por esta doutrina, por esses ensinamentos, pelo Evangelho, por sua vinda ao planeta Terra, nos ensinar o caminho verdadeiro que nos conduz à perfeição. E pensamos também naqueles que sofrem. Na nossa irradiação mental, estamos buscando também ajudar aqueles que sofrem, que estão internados em desespero, em agonia. Aqueles que estão pensando em suicídio. Aqueles que estão revoltados com a situação própria ou de terceiros. Que receba nesse momento uma faísca do vosso amor. Uma vibração, uma gota desse orvalho divino, abençoado,
que pode trazer a paz para o nosso coração. E muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse momento em que estamos juntos orando por nós e por nossos irmãos, principalmente aqueles que deixaram ali pedidos na caixinha, as criaturas que deixaram ali pedidos de oração, de prece, de recurso, de atendimento, porque são muitos os que estão necessitados e nós podemos ajudar, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.